a excelência do amor fraternal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Meus irmãos, eu desejo nessa noite compartilhar com os irmãos uma reflexão, uma pequena reflexão. Aquilo que eu estava meditando nesse salmo hoje. Na verdade, nós estávamos reunidos aqui ontem em consagração, e esse salmo ele veio, mas ele veio de uma forma assim surpreendente. Não esperávamos. Às vezes nós lemos esse salmo em contexto, a gente sempre pensa na união, né? Não é mesmo? E é o que fala esse salmo. E ele surgiu ontem aqui de modo surpreendente, como eu já disse. E quando isso acontece, eu fico meditando naquilo que o Senhor quer falar no nosso meio. Eu ainda não estou muito certa disso, do que Ele tem a tratar com essa palavra no nosso meio, que já começou desde ontem, assim, por esses momentos nesta palavra. Mas eu entendo que se eu tenho recebido essa oportunidade nesta noite, e esta palavra tem ardido no meu coração, é essa palavra que deve ser compartilhada aqui com os irmãos nesta noite. Amém? Então, quando nós lemos ele ontem pela manhã, ele vem, mas a gente não tem a reflexão aprofundada, meditada ali, e a gente reflete assim e ora diante desse salmo. Mas quando eu fui ler em casa e contextualizar, esse salmo ele é um salmo de Davi, e ele, apesar de ter apenas 3 versículos, ele aqui está revelando os sentimentos de Davi. E os sentimentos de Davi no momento em que ele recupera o trono depois da rebelião de Absalão. Então é nesse momento que ele vai fazer essa declaração aqui desse salmo. É o momento em que ele se encontra. E é interessante porque ele vai falar de união, e ele vem nesse momento em que ele recupera o trono, no momento em que o seu filho se rebelou contra ele. E aí eu estava lendo um pouco a história, né, do momento em que o filho se rebela contra ele. Só que aí eu leio, né, na ideia do porquê que Davi faz nesse momento tão difícil, é um momento de traição, de rebelião, não só do seu filho Absalão, mas existe toda uma conspiração, todo um movimento por trás aí. E aí eu fui voltando nessa palavra, mas sempre com o pensamento de que Davi está declarando que é bom e é suave que os irmãos vivam em união. E aí eu fui vendo assim, mas como que ele chega a declarar isso nesse momento, né? É o momento ali que culmina na recuperação do trono, em que as tribos estavam divididas, separadas, por conta
de Absalão, que havia feito essa separação. Davi estava só com Judá. E Davi já tinha passado por isso quando ele assume o trono pela primeira vez, né? Porque ele está lá só em Hebrom, reinou lá 7 anos e meio em Hebrom. Ele estava reinando lá, só tinha o apoio da tribo de Judá, né? E quando Saul morre Jonatas, o filho mais novo dele, Isbosete, o nome dele, que ele, enfim, reina, assume o reinado, e aí se une todas as tribos. E aí, nesse momento, ele passa por isso, e quando o rei Absalão se rebela contra ele, ele passa por isso novamente. Porque quando Absalão vai contra seu pai, ele precisa sair de Jerusalém. Ele já está em Jerusalém, reinando, ele precisa sair de Jerusalém, né? Deixar a sua casa em Jerusalém, no primeiro momento, para depois retornar. E quando ele retorna então depois da morte do seu filho Absalão. E foi um momento muito difícil para Davi, o texto vai dizer isso, de modo que ele chega a ser até repreendido por Joabe, um dos principais capitães dos exércitos, porque ele vence a guerra contra os filisteus, mas ele retorna como se em luto por causa do filho, e ele é repreendido por Joabe porque ele chora pelo filho e não dá honra aos soldados que lutaram por ele. É nesse contexto que Davi vai declarar que é quão bom e quão suave é, porque aí quando ele retorna, as tribos que estavam apoiando a rebelião de Absalão é levada a reconhecer novamente, e aí o reinado de Davi. E existe uma fala que é repetida, que é dita lá no primeiro, quando ele assume o reinado, e agora na segunda vez, que me chama a atenção. Ele diz assim, quando ele assume o reinado, ele é constituído rei sobre Israel, ele diz assim, então, diz assim, 2 Samuel 5:1, então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E quando ele retorna, agora novamente, depois da morte de Absalão, lá em 2 Samuel 19, versículo 14, 12 em diante, vós seus meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, serias os últimos em contornar a trazer o rei? Ele fala aqui para os anciãos. E o versículo 14, assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como o de um só homem. E enviaram ao rei dizendo, volta tu com todos os teus servos. Então, quando Davi fala, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, apesar desse retorno, após a morte do seu filho, ele percebe ali nessa unidade, nessa união das tribos, né? O quanto é bom e quão suave é. Eu reflito aqui que ele percebe essa suavidade e ele vai comparar aqui. Ele diz, é como o óleo precioso, é como o orvalho do Hermon. O óleo precioso aqui é o óleo da unção, né? Na barba, quando Arão é ungido. O óleo, ele tem vários sentidos aqui na Bíblia, mas aqui ele está como o óleo da unção. E esse óleo da unção, né, Emílio, como a gente já aprendeu, era feito de especiarias
aromáticas. Então, fala desse perfume, dessa suavidade, que é a união. E também esse orvalho que desce do monte, que indica também a força, a abundância, a fertilidade. E aí, ele vai dizer que esse viver em união é porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. E aí eu percebo que o contexto em que Davi vai declarar isso, na verdade, ele poderia até declarar o contrário, né? É toda uma história. Eu fui lá atrás, lá no capítulo 12, quando Davi peca e o profeta Natã vai e diz para ele: por causa disso vai acontecer assim, assim, assim. E vem todos esses acontecimentos na casa de Davi, a morte, os assassinatos, a morte. Natã falou que não sairia espada da casa dele, né? O que tinha acontecido em oculto seria revelado publicamente com as mulheres de Davi. O que havia feito em oculto, lá no caso com Betseba e Urias, né? Então, e a partir daí vem todos esses acontecimentos. Mas quando chega nesse momento, Davi, onde as tribos se unem novamente, Davi está ali num momento ainda de luto pela perda do seu filho, mas ele faz essa declaração dessa suavidade. E eu percebo aqui, isso muito me chamou a atenção, porque o Senhor ordena bênção e vida na união. A união que muitas das vezes, aparentemente, o povo ali estava dividido, após todo esse momento de rebelião e tudo, mas ele chegou, houve toda uma construção de acontecimentos para que culminasse nesse momento. E eu vejo assim a mão de Deus dirigindo isso, todo esse momento, para que o próprio povo reconhecesse que precisaria ver aquele momento de união das tribos, para que fosse dispensada a bênção do Senhor, constituída a bênção e a vida do Senhor na vida do povo ali. E Davi pôde naquele momento fazer essa declaração e dizer, e comparar, né, como óleo e como orvalho. Essa palavra, ela veio de encontro ao meu coração. Nós estávamos aqui ontem orando, eu não sei se os irmãos, e no momento, depois, após ter sido lido este salmo, e nós dobrávamos os nossos joelhos e orávamos, o Espírito Santo de Deus trouxe algo em nosso meio, de algo que está em nossa comunidade, que a gente não tem percebido, a gente não tinha o conhecimento a respeito de um dos irmãos que vem e está entre nós aqui, e a gente não tem o conhecimento do que se passa, não tínhamos, né, o conhecimento. E ontem, após a leitura desse salmo, e quando nós dobrávamos nossos joelhos, o Espírito Santo nos levou a irmã Emi, que tomou conhecimento de um fato na vida desse irmão e levou a nós intercedermos. E aí o Senhor falava comigo através desse salmo sobre essa vida que é ordenada, essa bênção que é ordenada no meio da união do povo de Deus, com um propósito único. Às vezes não há a concordância de pensamentos, mas tem que haver a concordância do propósito, de estarmos juntos em Deus e buscando ao Senhor. E o Senhor revela nessa união
nesse propósito de estarmos juntos, buscando junto ao Senhor, Ele revela e ordena bênção e vida para sempre. E assim nós oramos pela vida desse irmão e intercedemos e cremos que o Senhor vai trazer algo no meio da vida dessa igreja. Porque foi feito um pedido de oração, o Senhor trouxe nesse momento, a partir dessa leitura, desta palavra, e eu creio que algo vai ser dispensado, não só na vida de quem fez o pedido de oração, mas no meio dessa igreja. E eu falava, isso tem a ver com a nossa igreja, porque são questões de muitos anos aqui nessa igreja. E o irmão falou que ele vai continuar frequentando essa igreja. Ele tem um propósito de estar frequentando esta igreja. Ele está vivendo um momento dele, particular dele, mas ele declarou, isso foi verbalizado pela mãe dele, através da nossa irmã Emi, que ele vai continuar frequentando essa igreja. Quando isto foi revelado em nosso meio aqui, nesta manhã, ontem pela manhã, nós oramos, intercedemos ao Senhor e acreditamos que o Senhor tem constituído bênção e vida aqui neste lugar, e a vida desse irmão vai ser alcançada, não só na vida dele, na casa dele, mas também dessa igreja, porque ele declarou que vai permanecer nesta igreja. Então, eu meditei nessa palavra a partir desse momento. E eu creio assim que Deus tem falado, tem discernido no nosso meio através da sua palavra, algo que no momento a gente pode não estar entendendo, mas lá na frente nós vamos poder abrir as nossas bocas e confessar e declarar que o Senhor fez essas coisas. Lá atrás nós dobramos os nossos joelhos, nós não entendíamos, mas o Senhor estava no nosso meio, o Senhor revelou, nós não entendemos, mas nós confiamos, nós aceitamos e nós cremos que o Senhor tem dispensado, tem constituído em nosso meio bênçãos que nós não podemos, o olho não viu, o ouvido não ouviu, mas o Senhor tem preparado para nós. Ele tem vida eterna, vida para sempre, que transpõe aquilo que nós podemos imaginar. Não está, esse para sempre não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Vai além daquilo que nós podemos imaginar, pensar, esperar. Está num tempo dos antepassados, dos descendentes, mas nós cremos que o Senhor é aquele que tem ordenado, tem constituído vida e bênção para sempre em nosso meio. Que a palavra do Senhor possa ir no íntimo do seio da igreja para discernir as bênçãos do Senhor em nosso meio. Amém?